Fala aí pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Stefan Brian, eu tenho amaurose congênita de Leber e hoje eu estou aqui a convite do grupo virtual Stargard para estar falando um pouquinho para vocês sobre acessibilidade a iOS, de todos os recursos que eu conheço e utilizo para facilitar o meu dia a dia que tenho baixa visão nas atividades diárias no smartphone. Então eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas dicas que servem tanto para quem tem a baixa visão, quanto aquela pessoa que já atingiu um grau muito severo da perda visual. E detalhe, todos esses recursos que eu irei trazer são nativos do próprio sistema. Mas antes de falar desses recursos, o que é importante dizer? Algumas pessoas ficam muito focadas no iPhone que você vai ter, seja ele um lançado em 2015 ou lançado mais recentemente. Mas sim, a questão do aparelho pode sim fazer diferença em alguns aspectos, mas o fundamental, o que vai fazer a real diferença para você é como você vai utilizar o seu smartphone. Tem muitas pessoas que têm uma Ferrari na mão e não sabem utilizar ela da melhor forma. Outras já têm um Fusquinha e conseguem tirar o melhor do que ele tem para oferecer. Então fique com isso em mente. Saiba utilizar o melhor daquilo que você tem, independente se é o mais moderno ou não. É como você vai utilizar o seu smartphone, é o que vai fazer a diferença, e não necessariamente os recursos tecnológicos que ele vem a ter, ok? Então vamos lá. O primeiro recurso, que é um dos mais conhecidos, é o VoiceOver, que nada mais é que o leitor de tela utilizado no iOS. E assim que você chega vai em ajustes, vai em acessibilidade, aí vai aparecer, primeira opção, VoiceOver. E o controle do VoiceOver ele é bem intuitivo, a partir do momento que você vai pegando a prática. Então, assim que ele está ativado, a partir do momento que você identifica o botão onde você deseja acessar, basta dar 2 cliques para realizar a ativação. Então, além do VoiceOver, a gente também tem a lupa, que é para o zoom, desculpa, que na verdade é para quem tem um resíduo visual ainda, e a partir daí você consegue, dando 3 toques na tela, 2 toques na tela com seus 3 dedos, e isso vai fazer com que você consiga, você consiga, não sei se vai ficar fácil para visualizar, mas você consiga fazer o aumento da tela e aí sim você vai controlando onde você quer ler, o que você deseja visualizar na tela. Então esse é o que eu mais utilizo de acessibilidade por facilitar a minha leitura. Então possa fazer sentido para você que ainda tem um resíduo visual e gostaria de ler sem o auxílio do VoiceOver. Agora, tem um outro recurso que eu queria falar com vocês, chama conteúdo falado. Esse é um recurso que eu descobri e venho utilizando muito no meu telefone. Pelo fato de eu não utilizo o VoiceOver o tempo inteiro. Esse conteúdo falado é uma espécie de você poder utilizar o VoiceOver quando você achar viável. Mas como assim? Deixa eu explicar melhor. Assim que você ativa esse conteúdo falado, você tem a opção de deixar na tela um íconezinho, aí para quem tem um resíduo visual ainda, ela é uma setinha. E quando você está em um artigo, em uma tela que você não está conseguindo ler, ou está em um ambiente que não consegue ler, mesmo com a utilização do Zoom, você ativa esse conteúdo falado, clica nessa setinha e ele vai fazer a leitura para você. Isso tem sido muito bom para mim, pelo fato de eu ler muitos artigos e muitos livros. Então, quando eu pego esse artigo, seja em PDF, seja em algum outro tipo de arquivo, eu venho em conteúdo falado e quando tem uma parte que dificulta a minha leitura,
eu simplesmente ativo essa opção e ele faz a leitura da tela onde eu estou. E ali eu consigo controlar mais facilmente a leitura da tela naquele momento e eu não perco os gestos naturais que eu utilizo no meu smartphone, algo que fica limitado a partir do momento que eu utilizo o VoiceOver. Os gestos para utilização eles mudam. E com o conteúdo falado não, eu ativo quando eu quero, fica ali um atalho na tela para eu poder utilizar e isso me facilita durante a minha utilização no dia a dia. Para quem tem um resíduo visual ainda considerável, eu também tenho a opção de tela e tamanho de texto, onde eu consigo deixar a tela com mais destaque, colocando as palavras em negrito, aumentando o branco da tela e o tamanho da letra que eu consigo deixar da melhor forma, o mais confortável possível para mim. Então é uma outra opção também. E agora falando para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade muito forte à luz, aí utilizam um fundo preto nos smartphones, e para aquela pessoa que prefere o fundo branco e a letra preta, você tem duas opções. A primeira é a inversão de cor inteligente, tá nesse mesmo menu de tela e tamanho de texto, onde o iPhone ele vai inverter as cores, o que é branco vai ficar preto e o que é preto vai ficar branco. Só que aquilo que é colorido ele vai manter, que é o diferente da inversão de cor clássica que não faz esse ajuste. A outra opção é em configurações normais de tela, sem ser acessibilidade, onde você tem a opção de escolher a tela comum, que aí fica o branco, e a tela escura, que por si só já vai fazer um pouco que a função da inversão de cor inteligente, ok? Agora, um recurso super bacana que veio para o iOS 14 e está disponível para os iPhones 6 em diante é o toque duplo. O que esse toque duplo faz? Você vai na opção em ajustes, acessibilidade, toque. Na última opção vai estar lá, toque duplo. Quando você clica nessa opção, vai te dar opções de você ativar através de um toque duplo com apenas um dedo atrás do seu smartphone vários recursos. E dentre eles estão os recursos de acessibilidade. Ou seja, com 2 toques atrás do seu celular, você consegue ativar o seu VoiceOver. Com 2 toques atrás do seu celular, você consegue ativar o Zoom. Então, é uma funcionalidade muito prática, porque eu não preciso ir nos menus de configuração, nem mesmo nos atalhos, que já facilitam bastante, para ativar aquele recurso. Basta eu dar um toque duplo atrás do meu smartphone. Eu posso colocar outros recursos, como, por exemplo, tirar o print da tela apenas dando os 2 toques atrás do meu smartphone. E tem a opção de eu configurar para 2 toques e 3 toques. Por exemplo, no meu smartphone, com 2 toques eu ativo o VoiceOver e com 3 toques eu ativo o Zoom. Então é um recurso bem interessante, que não é de acessibilidade, que a gente consegue trazer para esse nosso universo, deixando os recursos de acessibilidade mais rápidos e fáceis de serem ativados. Outro recurso muito interessante também é o falar digitação, porque às vezes quando você que consegue enxergar, você não consegue identificar as letras ali do teclado, você sabe onde está mais ou menos, mas é muito pequeno. Então, quando você vai na opção de teclado em ajustes, você tem a opção de colocar falar digitação. E a partir dessa ativação, toda e qualquer letra que eu encostar no meu teclado, ele vai dar o retorno sonoro de qual letra é aquela. Ou você pode configurar para letra, palavra ou frase. Aí fica a critério de cada um na hora de você fazer a sua configuração. Além disso, o teclado do iPhone te dá a opção de você fazer a digitação por gestos, ou seja, ao invés de você digitar letra por letra, você vai deslizando como se estivesse colocando a opção da palavra, e dessa forma facilita para que você já tenha noção mais ou menos de onde está cada uma. Então, através do deslize do seu dedo, você consegue fazer a digitação.
Agora, um último recurso que eu queria trazer para vocês não é um recurso de acessibilidade. É um recurso que eu utilizo no meu dia a dia, que facilita bastante para mim, mas é algo que todos têm acesso, que é a assistente virtual do iPhone, que é a Siri. Mas como assim, Brian? Como que eu posso utilizar a Siri para me auxiliar? Através de comando de voz, você pode pedir a Siri que faça várias e várias atividades para você, como por exemplo, você acaba de receber uma notificação no seu smartphone e não tem, por exemplo, o VoiceOver ativado, que isso iria ler para você. Você pode pedir a Siri, através do comando, e aí Siri, ler notificações. Ela vai ler todas as notificações que você tem para você. Isso eu coloquei no meu dia a dia, que auxilia até mesmo na minha produtividade, porque eu consigo ver o que está acontecendo ali no meu smartphone e fazendo outras atividades. Por exemplo, eu posso pedir a Siri para enviar um e-mail para mim. Eu deixo salvo, lógico, nos meus contatos o e-mail da pessoa e falo: e aí, Siri, enviar e-mail para escolha a pessoa, e lá ela pede para você falar o assunto e o texto, o conteúdo daquele e-mail. Eu consigo também solicitar a Siri que me fale onde é que eu estou, identificar a minha localização. Então, através de comandos, aí são comandos personalizados da forma que você achar melhor, sempre trazendo isso. Aquilo que você mais utiliza no seu dia a dia, ela vai facilitar para você. Por exemplo, eu mando mensagens hoje pelo WhatsApp sem mesmo olhar para o meu smartphone, porque eu solicito a Siri para fazer esse envio. Eu digo: e aí, Siri, enviar mensagem no WhatsApp de Pedro, por exemplo. Aí ela pede para eu falar qual mensagem eu gostaria de dizer. E isso vai trazendo mais praticidade para o meu dia a dia. Então, isso é um pouquinho de como eu utilizo o meu smartphone só com recursos nativos dele. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês, alguns dos recursos. Aí, lembrando, todos esses recursos que eu disse aqui, eles estão disponíveis a partir do iOS 14, que foi lançado este ano, no mês de outubro, e ele está disponível para os iPhones do 6 em diante. Então, acredito que muitas pessoas possam se perguntar se eu tenho acesso ou não a esse iOS 14. Mas se você tem um dispositivo iPhone 6 em diante, você sim tem acesso a esta atualização. Então, mais uma vez, não vai ser necessariamente o seu dispositivo, mas sim a forma como você vai utilizar ele. Por exemplo, eu utilizo a Siri aqui como um recurso de acessibilidade para mim. Não necessariamente a Siri não é um recurso de acessibilidade. Então, cabe a você encontrar a sua maneira. E por mais desafiador que pareça ser, se jogue, pegue o seu telefone e descubra os caminhos, vai trazendo intimidade entre você e o seu smartphone, que dessa forma vai ficando mais fácil e você vai conseguindo utilizar ele cada vez da melhor forma. Eu sei que muitas pessoas têm essa restrição com a tecnologia, mas quando você consegue trazer a tecnologia para o seu lado, isso vai transformando o seu dia a dia, tá bom? Então, pessoal, foi isso. Muito obrigado a vocês. Um excelente seminário aí e até mais.